Já foi de cagar. Ouve-se o cão, eu vou lá fora meter o cão. Ouve-se o cão, eu vou lá fora meter o cão. Ok, muito boa noite a todos que estão nos a assistir. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um direto do Grupo de Jovens Violentos. Começámos este mês de março com o tema Elas e a sua luta que não acaba. Esperemos que fiquem connosco até ao final. Esteja à vontade para deixar as vossas questões e comentários, porque há uma equipa que estará a ver tudo e a selecionar para partilharmos mais adiante na nossa conversa. Passo a apresentar em primeiro a primeira convidada deste mês, Isabel Sabino. E antes de mais nada, muito boa noite e muito bem-vindo ao nosso direto. Boa noite, obrigada pelo vosso convite e sinto-me muito lisonjeada por poder participar no vosso programa. Obrigada a nós. E então vamos agora começar com a nossa rúbrica, O Outro Lado do Espelho, onde vamos fazer umas breves questões à Isabel para vocês ficarem a conhecer um bocadinho melhor. A primeira questão era se poderia falar um pouco do seu percurso de vida. Ora bem, o meu percurso de vida é assim, quanto tempo é que temos para a pergunta? Assim, uma breve. Está bem. Pronto, é assim, eu chamo-me Isabel e sou de uma terra muito bonita que se chama Mogadouro. Nasci há 54 anos e vivi em vários países, mais ou menos, vários, só 3, mas tive uma infância espetacular, que faz de mim a mulher que eu sou hoje. E mais, tive um percurso e continuo a ter esse percurso porque eu acho que a vida é uma constante aprendizagem, portanto, continuo a trabalhar para ser uma mãe dedicada, uma esposa também e, acima de tudo, uma mulher com M grande. Mudava alguma coisa no seu percurso até hoje? Se calhar, agora a tom de brincadeira, se calhar tinha ido para a Arábia e casava com um sultão. Talvez mudasse, talvez se fosse maior quando estive em África, se tivesse 18, 19, 20 anos, se as condições o permitissem, tinha lá ficado. Mas porque um dos meus sonhos é regressar lá. E já disse aos meus filhos que um dia que eu esteja para ficar muito... Se eu puder escolher, parto e não volto, fico lá. Portanto, era isso que eu mudaria, talvez, não sei, se calhar, mas pronto, eu estou sempre a aprender e acho que nunca ninguém sabe qual é o
o destino que nos está marcado, ou seja, não interessa o destino, interessa é o caminho que fazemos, e para já o caminho que eu estou a fazer está a ser um caminho, tem sempre pedras, não se iludam jovens, porque o caminho tem sempre pedras, só que compete-nos a nós desviar essas pedrinhas e ir tentando, com a ajuda daqueles que estão à nossa volta, tornar o caminho mais suave, menos doloroso para chegarmos. Agora não sabemos é quando. Portanto, não mudaria nada. Gostei dessa dica. A Isabel, quando tinha 15, 20 anos, alguma vez pensou estar no patamar que está hoje? Pensar, eu vou-te ser sincera, com 15 anos eu queria era viajar, mochila às costas, que eu sempre fui muito aventureira. Mochila às costas e para a frente é que é o caminho. E acho que tive sorte com os pais que tive e que tenho, graças a Deus ainda, porque eles davam-me liberdade para eu sonhar. No tempo que tu estás a dizer, não havia videojogos, nem só havia, eu acho que quando vim para Portugal nem televisão tinha. Havia a televisão a preto e branco e só tinha 2 canais. E era a RTP1 e a RTP2, se a memória não me falha. E a preto e branco. Então, uma das coisas que me faziam vibrar com a juventude que eu tinha era a leitura. E então eu viajava imenso com os livros, com as aventuras. Tanto é que eu lembro-me nessa idade, havia, não é do vosso tempo, mas com certeza já ouviram falar, as bibliotecas ambulantes. A Gulbenkian tinha umas carrinhas que andavam pelas aldeias, sim, porque eu quando vim da África fui para a aldeia dos meus pais. E andava lá umas carrinhas com a carrinha da Gulbenkian a distribuir livros. E para mim era uma alegria quando o homem chegava. Só que só tínhamos direito a um. Mas eu, simpática e sempre a brincar com o senhor, eu tinha sempre direito a 5 livros, porque eu lia um livro por dia. Fosse ele grande, pequeno, eu tinha que ter as aventuras todas naquele dia. E eu lembro, às vezes, nem brincadeira com os meus filhos, quando eu digo desliguem a televisão, saem dos jogos, eles dizem, mas a tua mãe também te ralhava quando tu lias, porque eu escondia-me no quarto, debaixo dos lençóis, com uma pilha que o meu pai arranjou-me, para eu ler, que era para os meus pais não irem dizendo para eu me deitar cedo, porque eu no outro dia tinha que ir ajudá-los a regar, ou a semear, a tratar das hortas, e depois tinha que ir para as aulas na mesma, só que, claro, não dormia tudo, só que vocês sabem melhor do que eu agora, vocês nunca têm sono, está sempre a bombar. E de maneira que na altura era assim também, e essas eram as minhas aventuras, era muito bom, muito mesmo impecável. Durante o mundo do trabalho, quando você entrou para o mundo do trabalho, havia muita diferença ou havia mais oportunidade para rapazes que para raparigas? Eu acho que a situação, na minha opinião hoje, era quase igual. Havia mais oferta. Tu ias a um café ou ias à biblioteca buscar o jornal e havia ofertas assim, era só escolher. Só que, claro, tinhas a opção de escolha, embora hoje não haja tanta opção de escolha, acho eu. Mas é assim, o facto de seres mulher, a única coisa que eu não acho que é muito bonito é, se fosses bonita e ajeitadinha, tinhas que ter, aliás, hoje é igual, tinhas que saber o que estavas a fazer e os pés bem assentos na terra, porque senão podias cair na rede de muitos mafiosos, que ainda hoje há. Por isso, nós como mulheres, e eu na altura como jovem, tinha que me valorizar. E isto para dizer o quê? Não faltavam oportunidades, não. Tu sabias era que tinhas que saber o que é que querias. E como eu digo, ainda hoje sou assim, acredito naquilo que valho e, portanto, só tenho é que me valorizar e trabalhar. Portanto, não tive dificuldades em arranjar trabalho, tive alguns dissabores, no início também angústias, porque eu tive formação em tradução
E antes de começar a trabalhar como tradutora, estive a trabalhar numa empresa a vender livros, estive a trabalhar numa empresa a fazer traduções e retroversões e depois fiz aquilo que sempre gostei, era viajar. E como tradutora consegui entrar numa empresa na altura, não a fazer o trabalho como tradutora, mas a trabalhar no armazém, fazer embalagens. E depois começaram a perceber o valor que eu tinha e comecei a fazer traduções e retroversões, fazia distribuição de produto também, ou seja, eu também já tinha carta na altura, faltava-nos um estafeta e eu ofereci-me para trabalhar, ou seja, independentemente da gente ter formação ou não, nós queremos é trabalhar. E para nos valorizarmos temos que mostrar a quem nos contrata que temos valor para fazer o trabalho, independentemente que não tenha, possa não ser para aquilo que nos contrataram, mas se nos derem liberdade para a gente mostrar aquilo que sabe fazer melhor, fazemos, pronto, foi o que eu fiz. Era preciso uma tradução, era preciso alguém trabalhar e eu comecei a falar, a trabalhar e pronto. E fui tradutora durante quase 3 anos, 4, até ser mãe. Na sua vida, tem algum motivo específico de gratidão? Costuma agradecer, inclusive? Oi, claro. Claro que sim. Então, primeiro, a maior das razões da minha gratidão é a vida. E sou grata aos meus pais por me terem dado a vida. Essa é uma das minhas principais gratidão. A minha gratidão principal é essa. E depois, eu acredito, eu tenho muita fé e tenho um amigo aqui comigo, é segredo, mas tenho um amigo que se chama Toninho e todos os dias agradeço-lhe, passo por ele, de manhã, à tarde e à noite, estou sempre a falar com ele. O Toninho persegue-me para todo lado, o Toninho, para quem não sabe. E se alguém católico me estiver a ouvir, eu peço desculpa, mas eu é tocato lá com os santos, portanto eles já me conhecem, antes de eu nascer já me conheciam, e acho que se não fossem eles eu não tinha nascido, por isso. O Toninho é o Santo António, eu gosto muito dele, e pronto, e a minha gratidão todos os dias eu agradeço o facto de acordar, agradeço a saúde que eu tenho e que os meus têm, porque eu olho à minha volta e vejo muita angústia, muita miséria, e então, afinal, porque é que eu sou uma sortuda? Porque afinal está tudo bem, eu tenho água, tenho comida, tenho saúde, tenho pessoas à minha volta que me adoram, que me amam, mais quero. Acho que é isso. Não sei se respondi à pergunta. Sim. Acho que sim. Então, agora vamos passar para a segunda parte da rúbrica, em que são perguntas mais diretas e resposta mais rápida. Então, a primeira pergunta é: qual é a sua maior qualidade? Olha, eu sou muito vaidosa, mas a minha maior qualidade acho que é amar incondicionalmente. E depois, ao amar incondicionalmente, às vezes tinha assim uns certos dissabores, mas a vida ensinou-me que quando nós amamos e temos o coração cheio de esperança, boa vontade e gratidão para com aquilo que está à nossa volta, nada nos magoa. Por isso, a minha maior qualidade é acreditar e ter fé. E agora o seu maior defeito? Ops! Bem, primeiro falar demais. Ok, isso eu também sou igual, então. Mas Às pronto, vezes, isso não há de ser um defeito, até pode ser uma qualidade, não é? e às vezes, para o pessoal aqui de casa, sou uma chata. Eu compreendo. E uma das maiores, acho que sou muito ansiosa. E depois entro em pânico, fico muito ansiosa por não conseguir fazer as coisas e isso às vezes é um defeito, eu acho. Pois. Porque podia levar a vida com mais calma e não levo. Apesar que agora com a idade a coisa vai ficando mais calma. Exato. A comida que não conseguiria viver sem. Isso é muito fácil. Queijo. Eu não fico, se eu não tiver queijo em casa,
Acho que é como se não tivesse água na torneira. Fico maluca, sem queijo. Olha. E qual é a sua atividade que costuma passar o tempo livre? Livre, livre. Sim. A leitura. A boa atividade. Eu também gosto. É só ler. Ler para mim, ainda Exatamente. hoje, adoro ler. Devo dizer que eu e livros não temos uma boa amizade, mas admiro. Mas é assim, é uma questão, eu habituei-me, como eu vos disse logo no início, os livros foram meus companheiros durante anos. Porque onde eu vivia não havia muita coisa, não é? E eu gostava de ler, mas também bordava, porque era uma das atividades que a minha mãe me pôs a trabalhar, a aprender, e também bordei, fazia crochê e essas coisas. Mas a minha maior paixão é a leitura. Ainda hoje, eu às vezes tenho discussões com o meu marido porque tenho os livros espalhados e nunca mais acabam os livros, e ele disse, mais livros aqui, mais livros acolá, e eu ainda não acabei esses. E depois tenho autores que eu adoro e cada vez que sai um livro deles eu me maluco atrás do livro. E às vezes vem parar ao colo, como agora apareceu-me um, de uma autora que eu gosto muito, e encontrei por acaso, tropecei nele e ando a lê-lo agora. Agora, a sua brincadeira de infância que mais gostava? Se eu vos disser, o que é que vocês acham que eu gostava de fazer? Ora, digam lá. Sei lá, assim, olham para mim e dizem assim, ela era muito de... Carol, Irina, deixa esta para ti. não, você primeiro. Não fazem Não ideia, sei. pois não. Então, repara, vamos focar-nos, vamos localizarmos. Eu só tinha... aliás, eu na altura dessas brincadeiras eu estava em Tete, estava em África. Era. E eu andava em patinagem artística e depois, no caminho, eu tinha um cão e ele vinha comigo de bicicleta. E vocês nem imaginam o que é que não era eu que pedalava. Eu prendia Era a o trela cão do que cão. puxava. Era, eu prendia a trela do cão à bicicleta e ele vinha por lá fora e trazia-me. Depois, quando chegava a casa, o cão era o meu cavalo. Era um pastor alemão. Era o meu cavalo. E depois, eu era um cowboy. As minhas brincadeiras que eu vi aos filmes dos cowboys e dos índios, na altura havia muitos, agora já não há. Só se for na Netflix ou algum vídeo. E eu lembro-me de brincar aos cowboys depois havia índios à minha volta, tinha muita imaginação. E brincava, adorava, trepava às árvores e depois havia lá uns camaleões, sabem que é um camaleão? Sim. Lá em Tete havia muitos. E eu lembro-me de andar a... Olha, digo-vos uma coisa, Maria Rapaz, porque eu prendia os pássaros com umas colinhas, com uma cola, não os matava. Tinha uma cola especial nas árvores. E eu lembro-me dos tropas, porque eu vivia no quartel, que meu pai era militar. Eu lembro-me dos tropas me arranjarem uma colinha especial para prender os camaleões. Então, quando eles iam buscar as moscas ou os mosquitos com a língua, ficavam presos nessa cola. Então, uma das minhas brincadeiras era pintar os camaleões. Então, eu ia buscar tinta, eles estavam presos e eu pintava-os. Depois tinha amigos, tinham nomes, tinha 3 cores, era o verde, acho que era branco e um era preto. E um tropa, então uma vez um militar ajudou-me dávamos nomes, porque depois a gente soltava-os e eles andavam todos os dias lá. Eram os meus amigos, eu não havia ninguém lá, só era eu no quartel, não tinha mais ninguém. E portanto essas eram as minhas brincadeiras. Aqui na aldeia, como eu vivia perto ainda hoje meus pais vivem perto da serra, ia para a serra a brincar aos cowboys, mas depois já tinha uma outra ideia, que era as princesas e os doentes. No outro dia disse à minha filha, vou-te levar ao Vale Encantado onde há doentes. E eu via os doentes lá, achava eu. Passava assim as minhas tardes a brincar. Eram boas brincadeiras. Era muito divertido. E agora, um momento mais marcante que tem na memória? Positivo? Mais marcante? É o Pode ser um dos dois. não, mas vamos às coisas boas. O nascimento dos meus filhos, quer um, quer outro, foram em épocas, como vocês, quem me conhece, eu há bocado não disse, mas eu tenho 2 filhos e tenho uma diferença de idades um bocadinho grande. E um bocadinho grande, na altura, agora já é moda, mas na altura achavam que não. E o primeiro foi eu aconselho, na minha ótica,
que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. A disparidade de idades, de 10 anos, fez de mim ainda mais feliz do que o que eu sou, porque vivi o nascimento de cada um deles em épocas diferentes. Quando nasceu o meu primeiro filho, era mais nova, evidente, e era aquela angústia de ser mãe pela primeira vez e aquela preocupação toda, os problemas que daí que tivemos, mas pronto, felizmente, com a graça de Deus e com a ajuda de toda a gente, conseguiu-se superar e correu bem. 10 anos depois, veio outra coisa mais bonita ainda e viveu-se também de uma forma brilhante e fez de mim, fez-me sentir ainda outra vez mulher, porque se não fosse agora a criança que eu tenho com 10 anos de diferença, eu agora se calhar já era avó, já andava a correr atrás dos netos, ou metida em algum lar, sei lá, pai, qualquer coisa. Assim não, assim estou viva outra vez. Foi, portanto, a coisa mais bonita que me aconteceu foi o nascimento deles. E agora, qual é a tua maior inspiração? A primeira são os meus pais e a segunda são eles, porque eu acho que sem eles de manhã não vale a pena acordar. Eles, os meus filhos. Não vale a pena acordar para nada, porque a vida só faz sentido se tivermos alguém a quem amar. E esse amor incondicional, quem me estiver a ouvir sabe o que é que eu estou a dizer. Mãe ama e vive para amar. E, portanto, vive para partilhar momentos dela e com eles. Ou seja, não vou dizer que o resto que está à minha volta não interessa, que interessa, mas eu só me sinto feliz e viva porque tenho alguém a quem amo incondicionalmente e para quem trabalho, e o objetivo da minha vida é fazê-los sentir-se bem. Muito bem. Agora, para entrarmos na nossa temática, vamos começar um jogo. Depois de nos ter contado sobre o seu percurso de vida e ter estado em contato com diferentes ambientes culturais e diferentes épocas, gostaríamos de saber algumas diferenças entre eles. Por isso, vamos fazer uma pergunta e Isabel tem a responder qual é que acha que se adequa mais. Então, primeira pergunta. Onde é que se sentiu mais integrada? No campo, na cidade ou em África? É difícil saber a integração porque foi em épocas diferentes. Ou seja, em África eu era uma criança, tenho boas memórias e era feliz, portanto estava integrada. No campo era uma adolescente, não estava integrada porque eu queria viajar e queria sonhar e sonhava e lá não tinha muito por onde sonhar. É claro que depois a minha vida, a partir dos 16, 17, foi aqui na cidade, portanto eu já estou cá na cidade, ou seja, eu também em África também estive na cidade, mas era pequenina. Se falarmos em termos de mulher agora, é claro que na cidade. Agora, sinto-me mais integrada aqui, sim. E agora, em que altura as pessoas eram mais compreensivas? Nos anos 80 ou na atualidade? Compreensivas, minhas queridas, eu não sei o que é que vocês querem dizer com compreensivas, em termos de quê? De integração, de ouvirem o que nós temos para dizer sem criticar. Sim, acho que sim. Sim. E, por É exemplo, a parte de ouvir sem criticar e conseguir realmente ouvir e não logo apontar o dedo. Acho que é nesse aspecto. Eu sou um bocadinho suspeita para responder essa pergunta porque eu vou-vos ser sincera, eu nunca liguei muito ao que os outros possam dizer. Respeito a liberdade dos outros, sem ferir ninguém. Gosto muito de fazer as minhas atividades conforme eu achar que está bem feito e conforme os meus pais me ensinaram, e conforme eu acho que está correto, porque já tenho... como eu costumo dizer, o molde feito e, portanto, já sei o que é que fica bem e o que é que fica mal.
independentemente da opinião alheia. Ou seja, se eu estou a fazer bem, se eu estou a fazer correto, o que é que me interessa a mim se o vizinho ou se a avó ou se a tia acha que não está bem? Eu explico, se for alguém a quem eu devo respeito, eu explico, olha, eu faço isto, por isto, isto e isto. E a pessoa aceita ou não. Se for minha amiga e se me conhecer, se não achar bem, só tem que me explicar porque é que está mal. E eu depois penso. E depois ajo de acordo com o que eu achar que está correto. Em relação às pessoas ao apontar o dedo ou não, como era antigamente, se eu fosse ligar a muita coisa, que eu acho que ainda hoje há pessoas, infelizmente, da minha idade, que ligam muito a isso, não vivem, porque estão preocupados com o que os outros pensam e é uma chatice. E eu acho que nós temos que saber é viver. E vivendo, mas não é atropelando os outros, é viver dentro dos parâmetros normais, porque não se esqueçam que nós vivemos em sociedade e a sociedade tem regras. Pois tem. E para podermos viver, ou seja, a minha liberdade começa quando a do outro acaba. Não, eu tenho que respeitar a liberdade de cada um de nós sem atropelar o outro. Ou seja, eu sou feliz, por exemplo, nos anos 80, que é o que vocês me estão a perguntar, eu casei em 89 e só vos vou dar um exemplo. Eu sei que está muita gente a ouvir, mas não interessa. Eu sou católica, é evidente, não é? E eu comecei a namorar com o marido que tenho hoje e não é segredo para ninguém, eu estava cá a estudar, tínhamos uma casa e eu resolvi, estava num quarto e depois resolvi viver com ele. Isto é um escândalo, ou era um escândalo, e para a minha família foi muito complicado. E a título de brincadeira, mas é verdade, o meu pai disse, ou te casas ou deixas de ser minha filha. E eu tive que casar. Eu obedeci-lhe porque a única pessoa que eu obedeço e que ouço sem criar muito conflito, embora agora agora não, já há uns anos largos, que ele ensinou-me a gente tem que ouvir, não é? Os mais velhos e a dar opinião. E eu, na altura, o meu pai disse, é para casar? Eu disse, pronto, pai, eu caso, mas o senhor paga o casamento e organiza as coisas, que eu não faço nada. E foi. E ele queria era que a filha se casasse, porque eu sou a filha mais velha e não era de bom tom para a aldeia. Disse, olha, a filha do fulano vive lá com o namorado e não se casa. Não vos vou dizer a palavra que se dizia antigamente, nos anos 80, quem vivesse junto era uma chatice. E vocês sabem que hoje, atualmente, há muita gente a viver maritalmente e foi aprovado na Assembleia da República que as pessoas podem viver maritalmente e que têm os mesmos direitos, mas há uns anos não era assim. E era muito complicado. E, por exemplo, o batom, usar batom, a filha minha não usa batom, a filha minha não vai ao café, filha minha não sei o quê, pronto. E isso era complicado na aldeia, por isso é que eu, na altura, com a autorização dos meus pais, é evidente, concorri para uma escola aqui no Porto e peguei na mochila e vim-me embora. Ah, é? Então eu vou-me embora, vou para um sítio onde toda a gente me entende. Isto nos anos 80. E vim. E hoje estou aqui também. Portanto, acho que às vezes nós temos que arriscar, sem faltar ao respeito a ninguém, é evidente, mas as pessoas também têm que perceber que nós temos a nossa opinião também. Pronto, e agora, qual era a melhor altura para ser mulher? Nos anos 80 ou na atualidade? Isso tem pano para mangas. Porque qualquer altura, nós mulheres somos um ser muito especial. E qualquer altura é importante. Desde que a mulher se valorize, a mulher acho que se eu nascesse hoje, queria ser mulher. Porque acho que nós temos, a própria palavra mulher diz muita coisa. E tínhamos pano para mangas para falar disso. Mas eu não queria ser mulher nos anos 20. Não, porque... E para trás ainda muito menos. Ou era queimada na fogueira, coisa que o valha. Porque uma mulher que fala com o marido de tocar-te lá, que fala com o pai tocar-te lá, não era muito bem vista antigamente. E quem me estiver a ouvir sabe o que é que eu estou a falar. Ainda hoje eu fico triste quando ouço
mulheres a dizer que têm que ir a correr para casa porque têm que ir fazer o jantar. Ou têm que não podem ir tomar um café porque o marido não pode, não deixa. Não dizem não deixa, mas pronto. Portanto, eu não sei, acho que em qualquer altura é boa para ser mulher. Nos anos 80 ou agora, houve colegas mulheres antigamente que lutaram muito para nós estarmos hoje no sítio onde estamos. E essas mulheres, o meu respeito para elas. E se vocês forem para trás para a história, vão ver que, sim, foi preciso sofrer muito para eu poder estar hoje aqui a falar com vocês e vocês estarem aí todas também em liberdade. E, portanto, acho que qualquer altura é boa para ser mulher. Nós, mulheres, é que temos que nos valorizar. E esse valor somos nós que temos dentro de nós. E há mulheres que não se valorizam. E é para essas mulheres que eu acho que não. Vocês têm, cada uma de nós tem que se valorizar, tem que ter nós todas temos uma essência, um valor. E seja nos anos 80, seja nos anos 90, em qualquer altura, nós, mulheres, temos que ser fortes. Fortes porquê? Porque nós somos, eu para mim, os homens que me desculpem, mas nós as mulheres somos o pilar da sociedade. Olha, a mãe, o Cristo, ele era rei. Ele era rei, para que é que precisava da mãe? Para quê? Nós somos, é como se fôssemos, há um complemento. A mulher precisa de alguém que a apoie, precisa, mas não precisa de ser um homem, nem nada. Precisa, exato, não precisa de ser não precisa. A mulher precisa de saber aquilo que está a fazer e de se orientar, de crescer e de ajudar a crescer os outros. Não é por acaso. E mais uma vez os homens que me desculpem, que somos nós que temos os filhos. Exatamente. Hoje até os temos sozinhas, portanto, não sou feminista, não. Eu gosto que me puxem a cadeira, gosto que me sirvam a mim, que me ajudem, gosto, mas eu também sirvo os outros, portanto, complementamos-nos, eu e o meu marido complementamos, e é por isso que nos damos tão bem. Uns aos outros. Eu estou casada há muitos anos, não é por causa disso, portanto, eu estou bem. E há um texto para cada panela, e o meu texto, claro, a minha panela, adequa-se. Portanto, em qualquer altura é boa para ser mulher. E agora, onde é que se sentiu melhor como mulher? No campo, na cidade ou em África? Eu, mulher, só fui na cidade, portanto, aqui. Ok. E onde se sentiu mais valorizada? No campo, na cidade ou em África? Eu no campo, ainda hoje, eu continuo a ir lá e como eu estudei lá até aos 15 anos, as pessoas ainda hoje se lembram de mim porque eu também era uma ativista na escola, uma ativista com respeito e não admitia às vezes aquelas situações, na altura havia muito tipo, os pais não deixavam ir as filhas à discoteca, as filhas não podiam ir ao café e eu achava que, pronto, como era mais aventureira, era o líder lá do sítio, então às vezes perdíamos o autocarro porque eu tinha tido um furo, e a gente inventava assim umas coisas. E ainda hoje tenho as pessoas lembram-se de mim, a minha irmã, por exemplo, dá lá aulas e ela continua lá e às vezes as pessoas dizem, és irmã de fulano, ei, que fixe, lembro-me dela, tal, tudo bem. Portanto, ainda hoje eu já disse um dia desses candidato-me a presidente da Câmara porque eles todos me conhecem. Portanto, olha, é uma boa opção. Não, já tenho muitas tarefas. Agora posso ser a presidente de um lar sénior, mas tudo bem. Pronto, e agora vamos passar a umas questões mais aprofundadas do tema. O que é que para si significa ser mulher? Ora bem, ser mulher, eu vou-vos dizer em 2 palavras. É um desafio constante à vida diária. E ser mulher é uma anáfora, ou seja, todos os dias, sendo mulher, tenho que repetidamente fazer muita coisa. Porque essa é a minha tarefa
porque assim eu quis, porque eu assim o quis, não é? Nós, as mulheres, só fazemos aquilo que queremos, digo-vos, é verdade. E, portanto, é um desafio constante. É a vida diária de uma mulher, cada uma de nós tem uma tarefa e essa tarefa é o que eu digo, é a anáfora, é assim, todos os dias e faço. Todos os dias é aquilo. Se não for fazer uma coisa, é fazer outra. Todos os dias. Portanto, ser mulher implica muita coisa. Só que é muito bom. Porque se não fosse bom, não havia muita gente a trocar de sexo. É verdade. Eu concordo. Desculpem a minha franqueza, mas é assim. Olha, eu já vos disse que eu falava demais. Pronto. Se estiver a dizer alguma asneira, vocês cortem o pio. É livre de dizer o que quiser. Por isso. Já? Daqui a pouco tinha a GNR a bater-me à porta, mas tudo bem. Sentiu alguma diferença no papel da mulher antes e depois do 25 de Abril? Eu na altura era pequenina, mas eu posso dizer que sim em relação à minha mãe, que eu lembro-me da minha mãe era mais ou menos da minha idade, e eu lembro-me de algumas diferenças significativas e de alguns conflitos por causa dessas diferenças, mas não foi de um dia para o outro, não foi no dia 26 a minha mãe resolveu dizer, olha, agora, para o meu pai, agora vai à tua vida que eu vou à minha. Não, mas não foi assim uma liberdade muito diferente, porque a liberdade em 25 de Abril foi para toda a gente. Só que uma liberdade, meus amigos, uma liberdade que eu costumo dizer, a liberdade do 25 de Abril foi uma liberdade em gaiola, ou seja, muita gente ficou livre, mas como tinham estado presos muito tempo, mas isto já é a minha parte política a falar, se calhar não sei, mas é assim que eu penso, muito tempo presos sem poderem voar, quando começaram a voar iam contra tudo e contra todos, aliás, já passaram 40 e tal anos e as coisas continuam a descarrilar e cada vez descarrilam mais. Portanto, não sei até que ponto a mulher hoje tem mais liberdade do que tinha antigamente. A mulher hoje, acho eu, que ou se valoriza ou continua a ter cada vez menos valor, porque hoje em dia com as redes sociais há muita exposição e muita falta de vamos lá, de valor, ou seja, as pessoas tanto faz, o que interessa é ser belo, o que interessa é ser artista, o que interessa é ser estar sempre bem arranjada e não sei até que ponto esta liberdade é aquilo que vocês estão a dizer. O papel da mulher continua a ser o mesmo, como foi há 40 anos atrás. A mulher continua a ser o que eu digo, um desafio. A mulher é sempre desafiada a fazer tudo e mais alguma coisa, independentemente de liberdade ou não, porque nós continuamos a ter que levar as crianças à escola, vamos buscá-las, os pais, graças a Deus, hoje há muitos pais que fazem esse papel também, mas a mãe está sempre lá. E à noite, quando o bebê quer dormir ou a criança quer desabafar, no meu caso desabafa com a mãe porque o pai não está ou porque o pai não tem paciência. Portanto, o papel da mulher, não sei se vocês se referem à mulher em si, ao desafio dela, ou à mulher em termos políticos, porque se formos a ver a política também, os cargos continuam a ser dos homens, os cargos mais altos, embora hoje esteja a mudar, mas reparem, já passaram 40 anos e nós não temos nenhuma mulher Presidente da República, nem temos nenhuma mulher Primeiro-Ministro. Temos algumas mulheres a fazer algumas tarefas e vocês veem que, por exemplo, a ministra que anda agora aí, a coitada da saúde, se fosse um homem, acho que já tinha saído 2 ou 3 vezes, mas como é mulher, deixam estar lá a senhora, porque é uma senhora, para não ferir suscetibilidades e tal, mas vocês estão a ver que a coisa não está a correr muito bem para ela. Eu imagino a pressão que ela não terá a sofrer dos outros abutres homens, não sei. Por isso acho que não há muita liberdade. Agora, nos anos 80, havia diferença entre a mulher do campo e a mulher da cidade? Se sim, em que sentido? Principalmente no sentido cultural, porque como no campo a informação era diferente,
diferente, não é que as pessoas sejam ignorantes, que não são. As pessoas têm outra sabedoria, têm outra maneira de pensar. Já têm outra maneira de ver a vida e tudo. E eu acho que a ignorância não tem nada, não é ignorante, porque é assim, a senhora do campo sabe onde se planta uma batata e eu venho para a cidade, ou um tomateiro e eu venho para a cidade. E foi como eu perguntei isso que aconteceu. Havia um amigo meu que foi à horta dos meus tios aqui no Porto, que eles tinham uma hortinha, e tinham lá tomateiros e feijoeiros. E eu perguntei-lhe o que era aquilo, e ele disse que não sabia. Pois. E eu disse, olha-me este, está armado em menino da cidade e nem sabe o que é um tomateiro, leva já com o tomateiro na cabeça. E, portanto, o que eu quero dizer, havia muita diferença, mas era, se uma menina da cidade ou uma senhora da cidade, se for para a aldeia, também não percebe nada do assunto. Portanto, a diferença é apenas essa, porque umas sabem uma coisa, outras sabem outra, e juntas complementam-se, porque a gente vem do campo, chega à cidade e adapta-se, mas eu não sei se o pessoal da cidade se vai ao campo e se adapta, portanto não sei até que ponto a diferença é essa. Durante a sua vida, já se sentiu inferiorizada por ser mulher? E se sim, em que contexto? Já, quando comecei a minha atividade profissional, eu falo isto muitas vezes aos meus filhos para eles não desanimarem, porque a vida é feita de contrariedades e é assim que a gente cresce e que aprende. Eu, quando tirei o curso de tradução, entretanto estava a trabalhar e depois fui mãe e despedi-me do meu primeiro trabalho onde estava e depois comecei a arranjar. Despedi-me, eu vou-vos dizer porquê. Isto também faz parte do crescimento da mulher, porque eu fiquei grávida e a empresa onde eu estava a trabalhar, quando eu cheguei lá, cancelou-me o contrato. Imaginem, isto foi em 89, 87, 88, 89. E eu ainda fui para o Tribunal de Trabalho, mas não adiantou nada. Entretanto, arranjei outro emprego, só que eu já tinha o meu filho tinha na altura 6 meses, e eu era tradutora e intérprete na altura. E cheguei a fazer currículos. Isto é como hoje se fazem, mas hoje é online, mas a gente fazia os currículos numa máquina de escrever. Sim. E pus lá o currículo, como era na altura que se fazia. E, claro, quando chegava à parte da minha parte pessoal, casada com um filho. E não era aceito porque tinha um filho. Estamos a falar em 1989, ou seja, 90. Eu já tinha o meu filho um ano, ou seja, quase 89, 90. Até que houve uma altura que eu, na parte pessoal, não pus sem filhos. Não pus filho nenhum. Vamos ver o que é que vai dar. E fui à entrevista e entrei. E diz o senhor lá, o senhor que me contratou, amanhã começa a trabalhar às 9. Sim, senhora, mas depois não sei se conseguirá sair às 7, porque nós temos sempre reuniões não sei o quê, não é? E eu disse, pronto, mas eu às 6h30 tenho que sair porque tenho o bebê e tenho que ir buscar ao infantário. Pronto. Sim, senhora. Pronto, vim-me embora. Na altura ainda não havia telemóveis. Cheguei a casa, tinha a minha vizinha a bater-me à porta, a dizer assim, Isabelinha, tenho uma chamada para si da empresa tal, 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 a dizer que o seu lugar já foi ocupado. Porquê? Porque eu era mãe, não tinha disponibilidade total. Portanto, digam, estamos nos anos 20? Não estamos nos anos 80. Certo? É verdade. E se eu preciso hoje em dia ainda ser muitas situações dessas? Eu acho que hoje em dia é pior por causa disso mesmo, porque hoje não se justifica este tipo de atitude. E pelo que eu vejo e pelo que eu ouço, cá em Portugal nota-se isso, mas cá em Portugal temos apoio social para as mães e não sei se para toda a gente, mas infelizmente temos algumas, pelo que eu vejo na televisão, só que eu hoje em dia já nem sei a quem devo acreditar.
mas acho que há menos discriminação porque as escolas estão abertas para esses meninos e as senhoras da Segurança Social estão atentas e ajudam. Agora, antigamente, não havia nada disso. E as mães, coitadinhas, tinham que, procurar trabalho onde houvesse, e foi o que eu fiz. Depois concorri para a função pública e fui trabalhar como auxiliar, apesar de ter habilitações literárias, por isso não é vergonha nenhuma. Fui trabalhar para a escola, para entrar. Isto também é um exemplo, porque a gente entra. Eu concorri na altura, havia concursos para a função pública, e eu concorri. Olha, deixa ver o que é que isto vai dar. E eu tive colegas minhas, eu já tenho dito à minha filha, que fizeram o curso comigo de tradução, e eu disse-lhes, olha, vocês querem concorrer? Vai abrir concurso para auxiliar da ação educativa? É contínuo, na altura era contínuo, para limpar as mesas e os quadros e levar o livro à sala, foi isso que eu fiz. E vamos entrar para lá e depois, não, então tu vais como tradutora, vais trabalhar para a escola. Vou trabalhar, olha, depois lá a gente concorre. E de facto, Claro. meus amigos, aqui estou eu, no Ministério da Justiça, no cargo para o qual eu tenho habilitações. Só que na altura comecei assim. Portanto, isto também é um trampolim para a vida, porque a vida nem sempre é como a gente quer lá, porque eu sou professora ou porque sou doutorada em nisto ou naquilo, não posso fazer aquilo. Posso. E nem quer dizer que a primeira tenha logo o seu emprego de sonho, não é? Também. Ora, é isso. Se não lutarmos pelas coisas, também não mete assim tanta piada, não é? Pronto, mas essa minha colega, eu falo muitas vezes à minha filha porque ela teve a tirar o curso comigo de tradução, e eu lembro-me eu já estava a trabalhar na altura na empresa e telefonei-lhe, ela disse, olha, vai abrir concurso, queres vir para aqui? Eu vou sair, vou trabalhar para a função pública, queres vir para a minha empresa? Diz ela, não, o que é que tu fazes? Eu disse, olha, traduzo, faço traduções e à tarde faço contabilidade. E ela disse, não, eu sou tradutora, eu não vou fazer nada disso. Sabem onde é que ela está hoje? Está na Inglaterra, a trabalhar em limpezas. E na altura era uma pessoa que estava muito bem, ela tinha uma carteira de traduções maior que a minha e trabalhava muito bem, porque eu depois tive o bebê e tive que abdicar de muita coisa e passei-lhe algumas traduções que eu tinha, passei para ela. Só que depois começaram a vir os brasileiros e as traduções em simultâneo não era Google, era um programa qualquer, e nós perdemos muito trabalho. Pronto, e deixamos, e eu disse, não há traduções, faz outra coisa, e foi o que eu fiz. Portanto, vocês pensem nisso, se às vezes tiverem alguma dificuldade na vossa carreira, não se inibam, o sonho está lá, e quando não dá para uma coisa, dá para outra, depois vocês vão trabalhando, vão estimulando, vão agarrando só que tiverem, de uma forma cordial, é evidente, não é matando ninguém, nem atropelando ninguém pelo caminho, mas de uma forma que se sintam bem, mas não percam a vontade de viver, nem o sonho, porque se eu não estou bem naquilo que estou a fazer, eu saio. Por exemplo, eu lembro-me quando foi comigo, isso aconteceu, e vou-vos dizer uma coisa, ninguém nos ouve, a minha mãe não achou muita piada, e eu não tive o apoio, porque ela achava que eu me dava mal com os patrões, ou sei lá, era a mentalidade que ela tinha, que ela achava que eu saía do trabalho porque não gostava, como eu era assim toda aventureira e refilona, mas não era, eu ia concorrendo, porque eu queria era chegar onde estou hoje, porque eu comecei a ver, na altura havia muitos concursos, eu fui concorrendo, fui fazendo exames, eu num ano saí da escola, fui convidada para ir trabalhar para a DREN e fui, porque eles viram o meu currículo e eu dava muito bem, estive a secretariar o diretor regional 2 anos da educação, e depois abri o concurso e eu concorri para a saúde, para as finanças, para a justiça, e entrei para todo lado. Conclusão. Porque vocês, quem tiver a ver, diz assim, olha, que aldrabona, não é? Na altura abri o concurso e eu fui concorrendo e depois fazia exame e entrava. Tanto é que quando eu concorri para a Segurança Social, eu entrei e depois tive que assinar uma declaração a dizer que prescindia do lugar. Na altura abria, agora não abre nada, quer dizer, abre, mas porquê? Porque eu entrei internamente e comecei do nada e cheguei aqui. E o que eu vos quero transmitir é que vocês não desanimem. Não há hoje uma carreira brilhante para toda a gente. Não há.
porque é muita procura e pouca oferta. Mas há de chegar o dia que vocês conseguem concretizar os vossos sonhos. Por exemplo, o que é que vocês querem? A gente pensa, o que é que eu quero ser quando for grande? Antigamente a gente pensava e isso acontecia. Mas eu não, eu quando era pequenina, sabem o que é que eu queria ser? Pilota de avião. Queria conduzir um avião. Olha, pronto, está bem. Depois não tinha avião, tinha um cavalo, andava de cowboys. Pronto, e a gente vai crescendo e vai vendo que não é bem isso. Até que chegou uma altura, o meu sonho era ser psicóloga. Mas, entretanto, a vida dá-nos voltas e pronto, não se concretizou por outros motivos e ainda não perdi a esperança. Digo-vos, um dia destes vocês vão me ver de andarilho, talvez, uma pasta às costas a dizer formada em psicologia. Sei lá, eu não vou desistir, por isso, aqui estou eu. Eu acho isso bem, nunca devemos desistir do que nós queremos, não é? É verdade. E agora uma pergunta, vamos já começar todos aqui a chorar, depois a Isabel responder a isto, mas quais os sentimentos que traz o papel de ser mãe? Eu vou-vos dizer uma coisa muito... para não ser muito longa, para não estar a chatear ninguém, porque isto é muita coisa. Ser mãe é nascer duas vezes. Porque, afinal, o início do parto não é o início, não é? O parto é o início de uma nova vida. E, portanto, é uma dádiva, uma dádiva divina. E, portanto, o sentimento de uma mãe é simples. Ser mãe é sofrer no paraíso. Próxima pergunta. Nos dias de hoje, qual é que acha que são os valores mais importantes para passar a uma filha? Neste caso, à sua filha. Eu acho que o mais importante é, na minha opinião, responsabilidade, acima de tudo autoestima, sei lá, criatividade e não deixar de acreditar naquilo que são os objetivos dela, nunca se anular, ser sempre ela, ser humilde, ter empatia para com o outro. E há uma coisa que eu tenho, está no quarto do meu filho mais velho e que a minha filha também sabe. Eu tenho 3 palavras, além destas todas que eu acabei de dizer agora: autoestima, responsabilidade, criatividade, humildade, empatia. Tudo isso faz parte do molde que a gente, todos nós nascemos com uma personalidade. E depois nós, pais e progenitores, temos que moldar o barro. Na Igreja Católica dizem que nós somos de barro. E, portanto, nós vamos moldando de acordo com os fatores externos, com a maneira como crescemos. Fica um molde melhor ou pior, mas a essência desse molde está lá. E, portanto, compete-nos a nós ajudar esse moldezinho a formar-se e a ser um ser humano melhor. Então, para não ser muito chata, só vou-vos dizer uma coisa que eu acho muito piada, que é, não devemos ter pressa de nos moldarmos, porque os fatores externos às vezes são abrasivos. Então devemos ouvir, e eu às vezes é bom. Nós crescemos aprendendo, ou seja, a minha filha ou as outras filhas, ou vocês que também são meninas, devem acreditar em vocês e ser coerentes na vossa aprendizagem. Ou seja, se nós mães às vezes dizemos, faz isto, faz aquilo, olha, mantém-te, faz aquilo, e vocês, que chata, não é nada disso, deixa-me em paz, não percebes nada. Não é por mal. Nós não queremos é que vocês caiam no mesmo erro que nós caímos às vezes em determinadas alturas, mas eu já cheguei à conclusão que
A única coisa que eu tenho a fazer é acreditar que a pessoa que, neste caso a minha filha que está à minha beira, que o caráter dela percebe que eu não estou a tentar... eu quero é que ela não perca o norte e que seja sempre humilde, coerente e as 3 palavras que eu tenho para eles, eles devem acreditar, trabalhar e vencer. É sim, na minha opinião, acho que passou muito bem os boas aos seus filhos. Eu também acho que sim. Muito obrigada. Pronto, Agora vamos à interação do público. então o público fez 2 questões. A primeira é: o que mais gosta de sentir / fazer ao desempenhar o papel de mãe? Gosto de... eu sinto muito feliz quando eles me abraçam de manhã e todos os dias, a maior parte das vezes. Nós temos um hábito que é o abraço de família. Às vezes até o cão e o gato entram, mas pronto. E a mim dá-me força saber que eles gostam de me ouvir e quando têm dúvidas vêm ter comigo e às vezes dou com eles sentados à minha beira a falar comigo, partilhamos ideias, pronto, e sinto-me bem porque eles ouvem. E essa plateia que me ouve, alguma coisa deve ficar. E, portanto, como mãe, para mim a melhor recompensa que eu posso ter é ter alguém à minha volta que me ouve e que não me bate a porta só porque sim. E agora a outra pergunta: o que é que lhe dá mais orgulho? É olhar-me ao espelho e saber que a minha missão está a ser bem cumprida. E olhar ao espelho vejo o reflexo das pessoas que eu estou a criar e é um reflexo luminoso, é um reflexo brilhante. São pessoas com vida, são pessoas extraordinárias e não há melhor recompensa do que essa, não é? É um orgulho muito grande, é um orgulho quando as pessoas chegam à minha beira e dizem tenho uma filha brilhante, o seu menino é tão simpático, ele é tão humilde, tão doce. Isso acho que não há melhor forma de valorizar a vida, porque a vida é isso. Pronto, então agora o nosso direto já presta a terminar e não podemos ir embora sem antes agradecer. Então, agradecemos a quem ficou connosco até ao final, claro, e principalmente agradecemos a ti, Isabel, que nos aceitaste este convite logo à primeira e que nos foste tão grata e recebeste-nos tão bem. Obrigada eu. E que nós gostámos muito da tua presença. Mais diretos estão para vir e outras novidades. Podem nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Até à próxima. Tchau, obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada.